eu também devo ver como ele é de fato, um pai amoroso. Jesus, ele começa mostrando para os seus discípulos que há um pai, é um pai que ouve, ainda que ele esteja lá no céu. Como disse John Stott, ele não é um bicho papão. Ele não deixa as pessoas aterrorizadas com a sua crueldade. Ele preenche o ideal da paternidade quando ele demonstra o seu cuidado amoroso para com os seus filhos. É esse pai que você tem. Talvez você tenha dificuldade para se relacionar com Deus, porque o referencial de paternidade que você tem, o seu pai terreno, ele é, ou talvez ele tenha sido no passado, muito diferente do pai que o Senhor Jesus nos apresenta na Bíblia. Infelizmente, a gente conhece muitas pessoas que tiveram pais severos, não é? É o seu caso? Um pai cruel, um pai rude, um pai egocêntrico, que cuidava só dos seus interesses e não cuidava nada do bem-estar dos filhos. Talvez seu pai foi negligente, um bêbado, um drogado, que destruiu a sua personalidade, destruiu o seu caráter, a sua confiança. Só que não é somente essa realidade que os descrentes enfrentam. Tem muita gente, tem muito lar que o pai é crente e que a figura do pai, ela é igual à figura do próprio diabo. A pessoa vai à igreja, mas não é transformada. Por isso que o nome do pai, ou o nome pai, para muita gente, em vez de apresentar uma recordação feliz, às vezes ele traz uma imagem de temor, de repulsa, de cólera, de hostilidade, às vezes de ódio, também desprezo. Será que isso é o seu problema? Sem você perceber, você tem desconfiança aguda das pessoas. Deixa eu te dizer, o amor de Deus, ele é grande por nós. Um amor que não dá pra gente calcular, não dá pra gente contar. Quando a gente vai à Bíblia, lá em Isaías 49, verso 15, você encontra uma afirmação linda. Diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda está mamando, de sorte que não se compadeça do filho que está no seu ventre? Mas ainda que ela viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deixa eu te dizer uma coisa, para que você seja curado de vez dessa imagem, possivelmente o termo pai traz para o seu coração. Faz uma coisa, peça para que o Senhor se revele do jeitinho que Ele é. Esse Deus amoroso, esse Deus que enche o nosso coração de paz. Para que você, antes de identificar Deus através da sua divindade, entenda, compreenda, ame e aceite a sua paternidade. Para que você diga assim: lá está o meu Pai. Deus pode te ajudar. Acredite nisso. Mas há uma segunda lição aqui, nessa petição do Pai Nosso, no verso 9. Mais do que a paternidade vir antes da divindade, a paternidade, ela revela proximidade ou pessoalidade. Olha só que interessante. Jesus chamava o seu Pai de um Pai Nosso. Sabe por quê? Jesus queria que a gente aqui, ao ler, ao fazer essa oração, Ele queria que a gente entendesse que Deus é um ser pessoal, que Ele é próximo, Ele é o nosso Pai. A paternidade de Deus, ela pode ser entendida dentro de algumas perspectivas que a Bíblia apresenta. Eu quero mostrar isso aqui para você. A primeira delas está aqui no Antigo Testamento, se você puder me acompanhar, livro de Malaquias, capítulo 2, o verso 10. Diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Observe que o profeta Malaquias aqui está dizendo que nós temos uma paternidade natural. Foi Deus que nos criou. Você não veio do macaco. Está entendendo?
Você é obra, é fruto, é criação desse Pai. O profeta Isaías tem uma ideia parecida. Isaías, capítulo 64, olha o que diz aqui, o verso 8. Diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos do barro, Tu és do oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. A primeira realidade da paternidade é que nós temos uma paternidade natural em Deus. Mas não só isso, nós temos também uma paternidade espiritual. Quer ver só? Efésios aí, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, se você puder abrir comigo. Olha só o que diz aqui Efésios, capítulo 2, o verso 10. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus, veja, de antemão preparou para que andássemos nela. Preste atenção aqui numa coisa. Nós somos naturalmente filhos de Deus, mas nós nos afastamos por causa do pecado. E quando nós nos afastamos, Deus, Ele preparou uma forma. Veja, diz aqui, Ele preparou de antemão, ou seja, Ele preparou antes. Antes do problema, tinha solução. Antes da doença, tinha cura. E Ele preparou para que nós, em Cristo, fizéssemos boas obras. Ou seja, a paternidade de Deus, mais do que natural, é espiritual. Capítulo 1 também de Efésios, o verso 3, diz isso, olha: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, em Cristo. A paternidade de Deus é espiritual. Ou seja, mais do que ser seu pai naturalmente, Ele é o seu pai espiritualmente. Mas tem uma terceira diferente definição da paternidade de Deus, dessa proximidade, desse relacionamento com Ele. Lá em Romanos, se você puder abrir capítulo 8, Romanos capítulo 8, verso 15, olha o que diz aqui, Romanos capítulo 8, verso 15, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Presta atenção aqui. Mas recebestes o espírito de adoção. A nossa paternidade, mais do que natural, mais do que espiritual, é uma paternidade de adoção, adotiva. Nós somos filhos da ira quando nascemos nesse mundo. A gente gosta do pecado, da sujeira, mas Deus, Ele nos faz sermos filhos outra vez. Por isso, nós fomos adotados por Ele. Eu não sou filho adotado, pelo menos eu acho, né? Não sei se é o seu caso. Talvez você seja um filho adotado. E pode ser que em algum momento você viveu um conflito, pensando o seguinte: olha, eu sou adotado, meus pais me abandonaram. Deixa eu te dizer, o amor na Bíblia de Deus para conosco, os seus filhos, ele é expresso na imagem da adoção, que é um amor ainda muito maior. Sabe por quê? Deus nos escolheu. Os seus pais, ainda que sejam adotivos, eles escolheram você. O seu pai te escolheu. É por isso que a nossa paternidade também é adotiva. Está lá em Efésios 1, verso 5. Olha só que interessante o que aparece aqui. Efésios 1, o verso 5. Diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. A paternidade que Deus tem para conosco é uma paternidade de adoção. Só que mais do que uma paternidade de adoção, você também tem uma outra paternidade que a Bíblia conta. E se você puder ir comigo na segunda carta de Pedro, capítulo 1, final do verso 3 e começo do capítulo 4, do verso 4, perdão, você vai encontrar a segunda carta de Pedro, capítulo 1, final do verso 3 e começo do verso 4. Diz assim: Ele nos chamou pela sua ou para a sua própria glória e virtude, pelas quais
nos têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Olha só que interessante isso daqui. Deus nos chamou para a sua própria glória. Mas ao nos chamar para a sua própria glória, Ele está dizendo o seguinte, que nós nos tornamos co-participantes. Ou seja, nós passamos a fazer parte dessa família, ter a mesma natureza. Porque a paternidade que Deus tem para conosco é uma paternidade especial, é gloriosa. Ou seja, Deus tem um objetivo, Ele quer que eu seja o seu filho e isso seja motivo para a glória do seu nome. Agora tem um detalhe interessante. Os que rejeitam essa paternidade, quando você vai lá em João capítulo 8, verso 44, eles chamam o próprio Satanás de pai. Ou você chama Deus de pai, ou sobra um outro lixo para ser o seu pai. João 8, 44 diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Olha só que coisa terrível. Se eu não quero fazer de Deus o meu pai, o que sobra para mim é isso aí, essa porcaria, o coisa ruim. Deus nos livre disso. Que você entenda que é filho de Deus, para viver a terceira realidade da paternidade. Mais do que a paternidade vir antes que a divindade, ou a paternidade nos aproximar de Deus, um relacionamento pessoal, paternal, fraternal. A paternidade nos dá uma grande família. Olha só que interessante, lá em Mateus 6, verso 9, na oração dominical, na oração do Senhor, diz assim: Pai, qual o detalhezinho que vem na sequência? Nosso. Você percebeu que aqui nós temos uma disposição coletiva. Ou seja, Ele não é pai meu ou meu pai. Jesus não ensinou você a orar assim, meu pai. Não, Ele ensinou você a orar, Pai nosso. Por quê? Tem um detalhe bem interessante aqui. Porque a frase Pai Nosso demonstra que nós temos uma disposição coletiva, nós temos família, nós temos irmãos. A oração não ensina aquele que ora a orar meu Pai, porque nós temos um Pai que possui muitos filhos, por isso Ele é Pai Nosso. A oração não me ensina a pensar em mim como sendo o único, exclusivo. Ela não me impulsiona numa direção apenas vertical, olhando para cima, me relacionando com Deus. Se eu sou filho de Deus, a oração me impulsiona também numa direção horizontal. Ou seja, eu estou ligado com meu Pai, eu sei que eu tenho irmãos, e eu procuro esses irmãos. É por isso que tem a igreja, porque é na igreja que os filhos vão compreender quem são os irmãos e vão aprender a se relacionar uns com os outros. Você está entendendo? Se você depois da pandemia não conseguiu voltar à igreja, deixa eu te dizer, você tem uma família lá, precisa de você. São irmãos que precisam do seu abraço, do seu aconchego, do seu cuidado. Ficou muito confortável, né? Ficar em casa. Mas se você está ficando em casa, é porque você está chamando a Deus de meu Pai. Você não está chamando Ele de Pai Nosso. Eu tenho uma luta com a minha igreja. Que tem gente que não quer ir. Quer ficar em casa. Se eu faço a oração do Pai Nosso, eu não apenas reconheço que eu tenho um pai, eu reconheço que eu tenho uma família. A gente tem que abraçar. Abraçar todo mundo. Inclusive pessoas que são diferentes. Por exemplo, a gente tem que acolher as pessoas que têm uma opção sexual diferente. É difícil para alguns fazer isso. A gente tem que abraçar e acolher as pessoas que têm, por exemplo, uma atividade na noite. Você já pensou? Chegando dentro da igreja, um monte de gente que trabalha na noite, a gente tem que acolher. A gente tem que acolher as pessoas que são carentes. Nós temos que acolher os pobres.
A gente tem que acolher os ricos. A família de Deus é o maior exemplo de diversidade. Porque Deus não quer uniformidade, Ele quer diversidade. Mas na diversidade, Ele quer unidade. Você está entendendo? Na oração do Pai Nosso, eu entendo a importância da minha família. E eu entendo que eu não posso deixar de congregar. Eu tenho que estar lá na igreja. Algumas coisas importantes que eu aprendo na igreja. Primeiro, João 13, o verso 35. Olha só aqui, João capítulo 13. Por que é importante eu ter uma família, eu ir à igreja? João 13, 35 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu tenho que manifestar amor. Além do amor, o que eu tenho que fazer? Romanos 15. Vá guardando aí, Romanos 15. Olha só o que diz aqui Romanos 15. Se você achou, o verso é o verso 7. Diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então veja, eu preciso expressar amor, mas eu também preciso expressar interesse pelos meus irmãos. Uma terceira coisa que eu tenho que fazer na igreja, que é a família de Deus. Gálatas 6, o verso 2, diz assim: levai a carga uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso significa que eu também tenho que manifestar cuidado. 3 coisas básicas: amor, interesse e cuidado. Assim, a família de Deus se torna um lugar onde o Pai é nosso e Ele faz maravilhas. Você precisa de uma igreja. Então é o seguinte, vou fazer um desafio. Procure uma igreja adventista. Eu não sei onde está não, pastor. Entre no site encontreumaigreja.com. Meus amados, dando continuidade o que o pastor, esse grande homem de Deus, nos confirma, é que nós temos que reconhecer a paternidade divina do Senhor. Nós temos que entender que somos aqui na terra a sua igreja, a grande família de Deus, e que Deus, Ele é nosso Pai eterno, material e espiritual, por adoção e por amor. Pois aí, este grande homem mostrou que a Bíblia está recheada de versículos que nos mostra que Deus é o nosso Pai celestial, genuíno, amoroso, piedoso, cheio de bondade. Então, que nós acolhamos a palavra de Deus, acolhamos o amor do Senhor e que sejamos sempre essa grande família de Deus aqui na terra, porque quando Jesus fundou a sua igreja, foi para que ela fizesse a diferença. E só pode haver diferença se não houver influência externa e interna. Temos que influenciar o mundo de todas as formas e não se deixar influenciar por ele, porque senão estaremos indo na contramão do Senhor. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Guardem esta palavra nos seus corações. No final da mensagem ele citou a igreja adventista, mas todas as igrejas que proclamam a palavra de Deus, o amor de Deus, a genuína palavra do Senhor, todas são igrejas direcionadas e inspiradas na palavra do Senhor. E que nós façamos esta escolha maravilhosa. Procuremos ser a família de Deus aqui nesta terra, uma família abençoada, uma família que tem um Pai celestial, amoroso e todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente, que nos respalda, que nos ama, que nos livre e guarde de todo mal, que supre nossas necessidades. E como ele disse, aqueles que rejeitam a Deus como Pai, eles não ficam sem Pai.
Ou eles têm Deus como pai, ou então têm a coisa ruim como pai, como o próprio Senhor Jesus chamou aqueles que queriam persegui-lo, persuadi-lo, desfazer, zombavam dele e duvidavam da sua filiação divina. Então Jesus os chamou filhos do diabo. Por quê? Porque realmente não tinham parte com Deus, porque rejeitaram a Deus e o próprio Filho de Deus, que era o Senhor Jesus Cristo. Mas nós, pelo entendimento, pelo discernimento que nós temos da palavra do Senhor, através do conhecimento da palavra, nós sabemos que Deus é o nosso verdadeiro, genuíno Pai. E não podemos abrir mão disso de forma nenhuma. Pensemos nisso. E se você não tinha ouvido ainda a palavra do Senhor, conforme está explicitamente neste áudio, mostrando que você é um filho de Deus, busque cada vez mais se aproximar do Pai, porque Ele quer que seus filhos se acheguem mais a Ele. Ele quer que os seus filhos mantenham uma comunhão estreita, mútua e profunda com Ele. E tenham um diálogo com Ele, porque as nossas orações são o diálogo de filho entre pai e de pai entre filho. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos livre e guarde todo o mal. Que Deus nos incentive cada vez mais, através da sua palavra, e nos impulsione a ser cada vez mais seus filhos amados. Nos purifiquemos de todo pecado, para que assim a graça do Senhor resplandeça em nossas vidas, para que o amor de Deus venha a nos consolar, venha a nos preencher. Louvado seja Deus. Fiquem todos com Deus na paz que excede todo entendimento. Louvado seja Deus.